Existem pessoas que morrem sem terem descoberto as possibilidades que elas tinham. Existem pessoas que morrem sem terem sabido na vida tudo aquilo que elas poderiam ter feito de bonito, porque preferem ser pessimistas, porque preferem dizer, não vai dar certo, não vou conseguir, eu não posso. Pode sim. Pode ser que você não possa tanto quanto o outro, não importa. O que importa é você tomar conta do pouco que você pode. E quem se exercita no pouco que pode, em pouco tempo estará podendo muito mais. É isso que vai multiplicando a gente. O pouco que eu podia hoje, eu aproveitei bem, e isso me dá a possibilidade de ter muito mais no dia de amanhã. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa, mesmo a gente tendo sofrimento. Não é bom pensar assim? Se você presta atenção demais nos seus defeitos, nas suas dificuldades, você vai ter muito problema para encarar-se com aquilo que você pode. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. Para isso vivemos. Para a gente chegar ao final com aquela certeza, com aquela boa sensação de missão cumprida. Claro que todos nós somos frágeis, em alguns momentos nós queremos desistir, em muitos momentos nós queremos entregar os pontos. A vida é cruel, em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento. Mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava, era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? Sabe, minha gente, nós não temos como controlar tudo, mas Deus nos deu a graça e o dom de administrar as coisas com seriedade, de vez em quando a gente parar e pensar. Você já percebeu que às vezes você entra num ambiente que está com um cheiro horroroso e quem está lá dentro não percebe? Porque já se acostumou. É assim. Muita gente desistiu e não percebe que desistiu. Está vivendo um processo autodestrutivo e infelizmente não acredita em quem está alertando, ou às vezes nem tem alguém para alertar. Que você pode abrir as janelas da sua casa para que um novo ar venha espantar, jogar fora esse ar mofado, estragado que você tem sorvido sem perceber. Para que, quem sabe, ao encontrar aí, você despejado nessa cama uma hora dessa, né? Ou já quase arriando para ir dormir no sofá, a gente possa lhe convencer de não querer a destruição, de não querer se sabotar, de não querer se destruir,
mas de quem sabe você voltar a acreditar, de você voltar a ter a possibilidade de um novo tempo, de acreditar que ainda existem coisas boas reservadas para você, que você pode parar de fumar hoje, que você pode parar de beber hoje, que você pode voltar a se amar, que você pode parar de usar essa droga que está lhe destruindo, que você pode jogar fora todos os sentimentos mesquinhos que porventura você tem alimentado dentro do seu coração. É um desafio, não é fácil não, viu? Ninguém prometeu que era fácil também, não. É um desafio de toda hora, de todo instante, meu filho. Quantas vezes na minha vida eu só consegui chegar lá porque eu recebi ajuda? Quantas vezes eu consegui me desafiar, mas não sozinho? Eu consegui vencer o desafio, mas porque existiam pessoas do meu lado. É assim, minha gente. A vida é possível, sim. Até mesmo aqueles que hoje se sentem solitários. Você, se por acaso hoje você sente que está faltando alguém para lhe ajudar nesse processo, não reclame, não. Vá à busca, conquiste essas pessoas. Às vezes essa solidão só vai ser quebrada quando a gente sai na direção de alguém que finalmente possa nos ajudar. Aí procura alguém perto. Não fique sonhando com os que estão distantes, não. Ah, eu quero ser amigo do fulano de tal. Você nunca encontrou com ele. Ah, eu quero ser amigo do Antônio Fagundes. Eu acho que eu vou lá para desabafar os meus problemas com ele. Me identifico muito com a arte dele. Não. Você vai encontrar ao seu redor. A amizade tem que ser possível. É de gente que esteja próxima a você, que conheça a sua história e que tenha, ou então que tenha disposição de participar da sua história de um jeito efetivo. Eu não tenho ninguém, mas não vou fazer disso um estado de vítima. Eu vou à busca de alguém que tenha condições de fazer por mim o que sozinho eu não posso. Eu gosto de dizer isso sempre, porque para mim não existe uma maneira mais eficaz de você avançar senão por meio do empenho. Então, por exemplo, você ter um compromisso com você. Coisas simples, pequenas, de agregar, de você se tornar cada dia melhor. Uma palavra nova por dia, por exemplo. É um bom maneira de começar a crescer. Ah, eu não posso fazer um curso, eu ainda não tenho dinheiro para estudar, para fazer isso, mas você pode aprender uma palavra nova por dia. E não só aprender aquela palavra nova, como começar a colocar no seu cotidiano, para ela entrar em uso. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele, os miseráveis, os pecadores, Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei. Estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. Se ele ama o fraco, ama também a mim e a você. Se ele encontra quem está perdido, como encontrou Madalena, como encontrou Zaqueu, como encontrou João. Se ele tem facilidade de reconhecer quem está necessitado de reencontrar o caminho, ele pode fazer esse milagre sim na nossa vida. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo. Ninguém. Por isso nós não temos o direito de olhar para ninguém, menosprezando ou considerando o outro inferior a nós. Porque aquele que está mais perdido e que muitas vezes pode nos envergonhar, é o que realmente está sendo tocado e necessitado. Se ele encontra o fraco, então me encontra também. Eu sou fraco.
Se Jesus encontrava e fazia questão de identificar no meio da multidão os mais necessitados. Sabe, eu fico pensando como eu preciso aprender a ser como Jesus assim. E renovo o meu amor por Ele cada vez que me deparo com essa verdade. Que ao andar no meio da multidão, Ele tinha predileção pelos mais miseráveis. Que ao andar no meio de uma multidão, Ele era capaz de perceber quem realmente precisava dele. Quem não estava ali só para cumprir um papel ou para bajulá-lo. Identificar no meio de tanta gente que faz barulho, aquele que mais necessita do seu silêncio e da sua presença. Preciso lidar com tudo isso. Preciso acordar tudo isso. Então a qualidade da vida, quando eu digo que eu amo Deus acima de todas as coisas, eu estou reconhecendo isso. Há em mim uma inteligência, o meu corpo tem uma inteligência. A minha mente tem uma forma de comando que eu preciso aprender. Eu não posso ser refém da minha mente. Eu não posso ser refém do meu corpo. Essa parte de mim que está falando aqui, inclusive agora, com essa consciência de que eu sou corpo e mente, é essa parte aqui que tem esse comando, inclusive com uma capacidade de refletir sobre tudo isso, é que deve estar no comando. Mas eu tenho consciência de que não sou eu que me dei tudo isso, eu recebi de Deus. Então, toda vez que eu tenho um equilíbrio com o meu corpo, um equilíbrio com a minha mente, eu estou reconhecendo publicamente que eu estou potencializando aquilo que Deus me deu. Então eu lido melhor comigo. Você, quando aprender, desculpe se você já sabe, mas eu sei que todos nós precisamos aprender diariamente isso. Quando a gente começa a aprender a lidar com o corpo, a lidar com a mente, a nossa vida espiritual fica mais qualificada. E eu lamento que dentro do contexto católico nós tenhamos falado tão pouco dessas coisas. Eu me lembro que, num determinado momento, a espiritualidade católica ficou tão empobrecida, e eu vivi isso, que era absolutamente proibido em falar de técnicas de yoga, por exemplo, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma ciência misteriosa. Para com isso. Vamos aprender com os nossos irmãos orientais, que sempre tiveram uma capacidade enorme, uma espiritualidade que influía na saúde do corpo. Não existe misticismo nisso. Eu sei que durante muito tempo nós ficamos ouvindo que nós precisamos nos purificar das influências das outras religiões. Pelo amor de Deus, que arrogância! Não faz sentido. Se a outra religião tem um aspecto positivo, vamos incorporá-la. Jesus era um homem de meditação. Aquele momento que ele está no Getsemane, é claro que Jesus estava em posturas de oração, de meditação. E os discípulos que não tinham a mesma habilidade que ele, não tinham desenvolvido, dormiam. E Jesus tinha que ir lá acordar e falar: vamos lá, gente. Então, durante muito tempo, nós olhamos para essas técnicas orientais como se elas fossem pecaminosas, como se elas fossem uma oposição à nossa fé. Não. Mantenha aí o seu corpo de fé. Você acredita na ressurreição de Jesus? Você tem um código de ética cristão que você administra, que você descubra uma forma de lidar melhor com o seu corpo. A sua religião, a sua espiritualidade precisa fazer isso com você. Não adianta nada você ter uma busca espiritual se você não tem uma busca pela saúde do corpo. É um contra-testemunho. Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não coloco absolutamente nada acima de Deus. Eu percebo tudo como uma oportunidade de reconhecer o que Ele me deu. Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma mente, e nós temos a oportunidade de cuidar disso. Quando nós temos essa compreensão, a arrogância não mora em nós. Você vai olhar para o seu trabalho, para o dinheiro que você alcançou,
E você vai reconhecer nisso tudo uma feliz oportunidade que Deus está lhe dando de transformar o mundo num lugar melhor. Tem muito mais dinheiro que os outros? Aprenda a fazer alguma coisa pelos outros. Adote situações que você sabe que são justas. Que seria lindo você ajudar. Essa semana, por exemplo, dia 27, é o aniversário da Vó Tutu. Vó Tutu é uma senhora que mora lá na Brasilândia, na comunidade Brasilândia, em São Paulo. Não sei como está a situação atualmente, mas era, no momento da pandemia, no auge da pandemia, o lugar de maior contaminação em São Paulo. Vó Tutu resolveu fazer o bem produzindo pães. E toda a família da Vó Tutu está lá, envolvida com ela. Vó Tutu essa semana faz aniversário, dia 27. E qual é o presente que ela quer de nós? R$1 de cada um. Olha só, a simplicidade dela. Ela estipulou isso, Edson. R$1. Claro que se você puder dar 10, se você puder dar 100, se você puder dar 1.000, dê. Eu só estou dando um exemplo. Um lugar em que você pode fazer o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, que às vezes lhe sobra. Sim, há pessoas em que o dinheiro falta. Há situações em que o dinheiro sobra. Amar a Deus acima de todas as coisas é você ter essa sensibilidade. O dinheiro que sobra eu quero ajudar situações em que eu acredito que o dinheiro não será desviado, em que ali existe uma reta intenção. Aí nós descobrimos que, porque amo a Deus acima de todas as coisas, o meu dinheiro não me tem. O meu dinheiro não é meu proprietário. Eu tenho dinheiro, mas não é o dinheiro que me tem. Quando é o dinheiro que me tem, eu já esqueci esse amor a Deus acima de todas as coisas. Eu estou amando o dinheiro acima de todas as coisas. Mas quando eu reconheço que ele é um fruto do trabalho que eu realizo, fruto da saúde que Deus me deu, da vida que eu estou buscando com Deus, eu vou lá e dou a minha parte. Inclusive, eu estou convidando você. Procure. Aqui no Instagram eu sigo Vó Tutu. Só procurar assim no Instagram. Você vai encontrar. Se o seu dinheiro sobra e você quiser ajudar a Vó Tutu, você está fazendo um gesto muito concreto nos dias de hoje, ajudando uma situação que de fato precisa. Você está amando a Deus acima de todas as coisas. Você está dando um direcionamento ao seu dinheiro. Você está buscando uma perspectiva solidária para o seu trabalho. Isso é tão lindo, minha gente. É muito triste quando nós encontramos pessoas que são reféns do dinheiro. Não conseguem enxergar mais nada na vida, só dinheiro, só dinheiro. E às vezes passam uma vida inteira trabalhando só para ter o prazer de ver alcançar números maiores. Nem tem satisfação com aquele dinheiro. A satisfação não é para fazer uma viagem, não é para fazer uma festa, não é para receber bem os amigos, não. A satisfação é para ver o número crescer. E vive como um pobre. Eu conheço muita gente. Nos nossos interiores, então, é muito comum isso. Aquela família que vive assim, com uma certa simplicidade, que é praticamente dona da cidade, de todos os imóveis, nunca fizeram uma viagem e sempre tiveram vontade. Porque gostam de guardar. Tem gente que gosta de guardar dinheiro. Tem gente que tem fetiche. Se pudesse, nem deixaria no banco. Gostaria de lustrar as notinhas todos os dias. Tem uns que guardam na cueca. Gostam de ver o dinheiro. Gostam de ter uma relação com o dinheiro assim. Outros não. A gente trabalha. E o dinheiro que chega a gente vai gastando. A gente vai vivendo. Para isso que ele serve. Para poder provocar alegrias. Para poder fazer a vida ser mais qualificada, para a gente poder amar concretamente as pessoas. Sim, é lindo quando você pode amar concretamente uma pessoa. Quando você generosamente escolhe, eu vou dar uma casa para você. Eu vou lhe tirar do aluguel, meu filho.
Você como pai sabe disso. Ou quando você pode materialmente presentear o outro com aquilo que você sabe que ele está precisando. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando em mim. Amar a Deus acima de todas as coisas é a primeira regra, mas depois vem uma outra. Com o mesmo nível de importância, porque eu costumo pensar essas duas premissas num modelo circular. Amo Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E assim. Quando Jesus fala que nós devemos amar os próximos, primeiramente não significa próximo aquele que está geograficamente próximo a mim, não. Próximo é todo aquele que tem a proximidade da condição. Todo aquele que sofre como eu sofro, que se alegra como eu me alegro, e que às vezes tem uma história muito diferente da minha, que fez com que ele ficasse muito melhor que eu, ou fez com que ele ficasse muito pior do ponto de vista emocional, dos traumas. Sim, tem gente que está, do ponto de vista emocional, num caos. Foi muito maltratado pela vida, foi muito mal amado, então se desenvolveu de maneira muito desastrosa. E às vezes comete mais crimes do que nós, erra muito mais do que nós, mas é próximo. Desperta para você ver o que você tem de pior para dentro, o monstro que você se transforma. Dê vazão às suas misérias para você ver onde você vai parar. Debaixo dessa pele que nos veste, todos nós somos um pouco monstros, capazes de atrocidades, capazes de crueldades. Basta que a gente estimule. Então não tem que ter essa história, eu sou melhor que você. Não, você pode estar numa condição mais favorável, mas lhe coloque numa situação desfavorável para você ver. Você se transformar. Põe a gente dentro de um galpão e deixa a gente com fome e jogue o primeiro alimento lá dentro para ver como nós vamos nos comportar. Tudo depende de como somos estimulados. Então, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, já fiz a reflexão, e ao próximo como a ti mesmo, Ele está nos convidando a amar a todos